Amém? Livro de Ruth, e eu já quero ler o livro de Ruth no primeiro capítulo. Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim, ó: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe. Ele, a sua esposa e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela e os seus 2 filhos. Vamos um pouquinho mais, o versículo 4 e o versículo 5. Os quais tomaram para si 2 mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Se você puder, feche os olhos comigo. Vamos agradecer a Deus nessa noite pela sua vida, pela sua família, antes de nós darmos início a essa ministração. Amém? Pai Altíssimo, Eterno, Soberano, Rei de Israel, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite pelo fôlego da vida. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença. Senhor, a tua palavra, Senhor, tem o poder de nos alimentar, tem o poder de nos tirar das cadeias, das prisões, tem o poder de nos tirar dos embaraços, das guerras emocionais, das guerras familiares, pessoais, das guerras físicas, das guerras interiores. A tua palavra tem o poder de dar o norte, a direção, de trazer luz, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, em desespero, daqueles que estão em trevas, daqueles, Senhor, que não sabem o que fazer, daqueles que estão desistindo da vida, pensando em tirar a sua própria vida, pensando em tirar a sua vida, Senhor, por causa do sofrimento. Senhor, mostre para cada pessoa nessa noite que há saída, há solução, Senhor, para todos os problemas, Senhor, respaldado através da tua palavra. Alcance essa pessoa, alcance a sua família, alcance os seus filhos, seus netos, alcance seus irmãos, alcance as suas irmãs, alcance todos os seus parentes, Senhor. Blinda os teus filhos debaixo do teu sangue, Senhor, e que nenhum mal, Senhor, venha se suceder sobre a sua vida, mas que eles sejam guardados debaixo da tua potente mão, e que assim, Senhor, essa palavra, Senhor, força para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Livro de Ruth leva o nome da mulher que nós vamos falar. Esse livro, ele é um livro que é muito comentado por mulheres. As mulheres gostam muito de usar esse livro, esse texto bíblico, essas passagens bíblicas sobre Ruth, mas que não tem nada a ver só para a questão de mulheres, né? Normalmente nós vemos mais as mulheres usando essa história, né? Mas essa história, ela tem uma lição muito forte e uma lição muito grande para cada um de nós, a respeito da fé, a respeito da fidelidade, a respeito dos termos que nós usamos. E se é um roubador de bênção, e se é um roubador de promessa, a dúvida, o questionamento sobre aquilo que Deus irá fazer sobre as nossas vidas, tem roubado de muitas pessoas a conquista, a bênção, a prosperidade, a paz, tem roubado a alegria, tem roubado as bem-aventuranças por causa do termo "e se"? E se eu fizer e dar errado? E se eu não conseguir? E se eu não prosperar? E se eu... Esse termo de medo que as pessoas usam muito em sua vida tem bloqueado a pessoa frutificar
e multiplicar e crescer, expandir, né? Esse se ele vem quando há uma dúvida de algo, uma dúvida daquilo que eu penso em fazer, daquilo que eu penso em buscar, daquilo que eu penso em conquistar. Esse se ele vem quando nós nos assustamos com o termo e agora eu terei que ter uma família, e agora está vindo um filho, e agora eu abri uma empresa, e agora esses tem roubado muita gente. E a fé, ela nos respalda através dessa palavra, dessa passagem bíblica, dessa história dessa mulher que é uma mulher que ela absorve coisas boas, ela absorve a palavra, ela absorve a fé de Noemi e segue Noemi, se mantém firme, mesmo no momento de caos, mesmo no momento de tudo estar deturbado, ela decide fazer diferente, ela decide ir na contramão daquilo que quase todo mundo normalmente faz, que é desistir, que é paralisar, que é entrar em estado de pânico, mas ela decide ter uma fé extraordinária. Amém? Então essa história ela narra uma mulher chamada Noemi, que tinha um marido chamado Elimeleque, que tinha 2 filhos, um chamado Malom e o outro chamado Quilion. Essa passagem ela narra que na época que os juízes governavam o povo, e nós vamos ver em uma passagem mais na frente, um texto mais à frente dos juízes, na época que os juízes eles direcionavam o povo, a Bíblia fala que houve uma fome muito grande sobre a terra. E essa fome ela não alcança essa cidade de Moabe. E como essa fome ela se intensificou na cidade de Belém, em Israel, Elimeleque ele pega a sua esposa, ele pega seus 2 filhos e decide peregrinar sobre as terras. E ele chega em Moabe, onde a fome não tinha chegado. Quando ele chega em Moabe, a palavra peregrinar, ela diz que é uma caminhada temporária, é uma passagem. Por exemplo, eles iam ficar lá um tempo até se estabelecer de novo a cidade de Belém, de Israel, lugar, e eles pudessem voltar para a sua cidade natal. E eles ficam nessa cidade. A Bíblia relata que Elimeleque morre nessa cidade, marido de Noemi, e logo após os seus 2 filhos, eles casam nessa cidade, né? Quilion casa com uma mulher chamada Orfa, uma moabita, e Malom casa com Ruth, também uma moabita. A Bíblia fala que eles casam e ficam quase 10 anos. Aí imagina, uma pessoa que estava peregrinando, se estabeleceu numa cidade e ficou quase 10 anos nessa cidade. A Bíblia relata que logo após, Malom e Quilion morrem. Olha que tragédia, né? O nome Noemi fala... O significado do nome Noemi é agradável, encantadora e amável. Uma pessoa agradável, encantadora e amável. Só que agora a situação de Noemi, ela vira de cabeça para baixo, né? E agora que ela perde o seu marido e os seus 2 filhos, agora ela tem 2 noras. E o que fazer? Como agora ela não tinha mais o seu provedor, o seu marido, os seus filhos, ela decide voltar para Belém. E essa decisão de voltar para Belém, as suas noras decidem ir junto.
Mas Noemi, sabendo que se elas fossem para Israel, para Belém, elas não teriam como casar lá. Por quê? Porque pela lei daquela época, não se podia casar com pessoas estrangeiras que não fossem da sua mesma linhagem, da mesma cidade. Então, né, por essa questão de Noemi ficar com medo de elas não conseguirem ter uma vida, o que Noemi faz? Noemi começa a falar para elas: minhas filhas, voltem para a casa dos seus pais, voltem para os seus ídolos. Por quê? Porque eu não tenho como, eu já tenho uma idade avançada, eu não tenho como ter marido. E mesmo se eu tivesse marido, não teria como você esperar eu ter um filho e ele crescer para vocês casarem. Porque também nessa época existia uma lei que quando um homem casava com uma mulher e ele morria, e ele não tinha filhos, não tinha descendentes, o outro irmão tinha que assumir a família dessa pessoa que morreu para suscitar descendência. E se no caso não tivesse irmãos, teria que ser alguém mais próximo, teria que tomar a mulher, casar com ela e suscitar a descendência do falecido, ressuscitar o nome do falecido. Então ela insiste com elas para que elas fossem embora, e Orfa, ela acaba ali obedecendo a ordem da sua sogra e volta para a casa dos seus pais e vai embora. Só que Ruth não. Ruth, a Bíblia fala que ela deixa tudo para trás, ela deixa a sua cidade, ela deixa a sua família e decide crer no Deus de Noemi. Ela decide ir com Noemi, ela decide caminhar com Noemi a um ponto que ela diz assim: olha, o seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morrerei e serei também sepultada. Ruth aprendeu com Noemi a essência da busca ao Senhor. Ruth aprendeu com Noemi o que é honra, o que é lealdade, o que é amor de verdade, o que é uma pessoa andar com a outra, mesmo que tudo esteja dando errado, porque aos olhos humanos, a primeira decisão que uma pessoa tomaria aqui, como Orfa tomou, eu não tenho mais o que fazer, eu perdi meu marido, nós não temos dinheiro, nós não temos casa, eu vou abandonar. Noemi não tem nada para oferecer. Noemi já não tinha mais nada. Mas mesmo assim, Ruth, mesmo não sabendo que Noemi não tinha nada, ela se apegou a Noemi. Ela quis ir com Noemi, ela não quis deixar Noemi só, abandonada. Depois dessa perca total de Noemi, ela decide não deixar ela só, né? Talvez você possa se identificar com a própria Noemi, né? Há um tempo da vida, as conquistas, as finanças, a família, e de repente você se viu numa situação difícil, ruim. E muitas das vezes, aqueles que nós achamos que iria estar do nosso lado, muitas das vezes vai embora. E você se vê ali à míngua, né? Mas Ruth, ela era uma mulher de honra. Era uma mulher de princípios. Era uma mulher que não tinha o e se sobre a sua mente e sobre o seu coração. Que é o que eu estava dizendo no início. Muitas das vezes as pessoas elas se bloqueiam no e se. Não confiam no que Deus pode fazer. Não confiam no que Deus pode cumprir. Então se estala o medo. Porque é fácil ter fé quando tudo vai bem. É fácil acreditar em Deus quando tudo está
escorrendo bem, quando as finanças estão boas, quando o casamento está bom, quando os filhos não estão dando dor de cabeça. Quando tudo está indo bem, é muito fácil servir a Deus. Mas e quando tudo começa a virar um caos? E quando tudo começa a desmoronar? E quando tudo começa a ir embora por dentro dos seus dedos? E você fica aqui com aquela sensação estranha, dizendo, será que Deus me abandonou? Quando nós deveríamos nos apegar a tudo que Deus fez. Todas as promessas que Deus fez e se cumpriu lá atrás. Quantas promessas Deus fez na sua vida, na sua história? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Quantos moveres Deus já fez? Quantas melhoras Deus trouxe? Há pessoas aqui que estão me assistindo que eu sei que Deus fez um grande mover no casamento. Que o casamento estava destruído. Que estava tudo embaraçado. Não tinha mais vida. E Deus entrou, moveu. Deus ressuscitou. Deus transformou, tirou os embaraços. Quebrou as algemas. Deus fez algo. E aí o casamento ficou uma bênção. Olha que maravilha. Porque o momento que nós vivemos, ele não define a nossa história. O que você vive não define a sua história. O momento que você vive não define o seu futuro. O momento que você vive é só uma passagem para te dar mais, profundidade. Esse momento é o momento de nós fincarmos mais a nossa estaca em Jesus. Rocha. Porque os ventos vêm para nos destruir, para nos abalar, para fazer nós desistirmos, para perdermos a visão das coisas futuras, das promessas de Deus. Mas se agarre naquilo que Deus já fez. Se agarre nos moveres. Se agarre nas curas que Deus já promoveu na sua história. Se agarre em todas as coisas que Deus moveu. Na família que Deus te deu, no emprego que Deus fez. Ah, pastor, mas eu perdi. Tudo bem, você perdeu. Agora. Foi agora. Mas quantas portas de emprego lá atrás Deus já não abriu? Será que Deus não pode abrir outra? Quantas curas que Deus promoveu lá atrás? Será que Deus não pode promover mais uma? Mas essa e se, o que eu vou fazer? Porque talvez o e se bateu na mente de Orfa. Dizendo assim, eu sou de Moabe. Se eu for para Israel, ninguém vai querer casar comigo. Porque os israelitas não casariam com moabitas. Israelitas casariam com israelitas. Moabitas com moabitas. Talvez o e se entrou. E se eu for para lá, o que vai acontecer? E se eu seguir Noemi, o que vai dar? Será que nós vamos morrer de fome? Será que nós vamos ficar à míngua? E esse e se não deixa que a minha fé seja ativada, para que Deus mude a minha história. Deus é especialista em mudar a história. Daqueles que seguem Ele por fé. Daqueles que decidem crer na sua promessa. E Ele muda a história. Muda o nome da pessoa. Então Noemi quer dizer pessoa amável, encantadora, pessoa amável, encantadora e agradável. Deus muda a história. Assim como mudou quando Abraão decidiu seguir Deus por fé, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome da esposa de Abraão, Sarai, para Sara. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Porque teve encontro com Deus e decidiu segui-lo por fé, não por vista. Saulo, quando teve encontro com Deus, com Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Ele ouve Jesus, cai por terra, fica cego. E decide ouvir. Jesus fala assim, ó, vai para tal lugar, assim, assim, assim. E ele foi.
Abraão, Deus falou, sai do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ele foi, mesmo não sabendo o que ia acontecer lá. Levi era um cobrador de impostos, estava cobrando impostos. Jesus chegou até ele, vem, me segue. Jesus não tem o propósito, só falou, me segue. E aí logo Jesus mudou o nome para Mateus, de Levi para Mateus. Quando Jacó estava embaraçado, ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque ele decidiu crer nas promessas de Deus. Então Deus é especialista em mudar a história. Mas e até quando nós vamos viver com e se? E se eu fizer? E será que vai acontecer? Será que eu vou me dar bem? Esses termos têm roubado a prosperidade. Esses termos têm paralisado a mente das pessoas. Tem feito que nesse momento de pandemia, de crise, as pessoas fiquem assustadíssimas, perturbadíssimas com o seu amanhã, se esquecendo de todas as coisas que Deus já fez lá atrás, né? Quantas das vezes Deus nos socorreu quando tudo parecia ser improvável, mas nós tínhamos uma fé genuína a um ponto de não duvidar das promessas de Deus, continuar crendo, sabendo que Ele é detentor das saídas, Ele é detentor de todo o ouro, de toda a prosperidade, de toda a graça, de todo o poder. Ele tem poder de libertar, Ele tem poder de curar, Ele tem poder de renovar, Ele tem poder de te acrescentar, de te prosperar, de te curar. Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser. Ele tem o poder se Ele quiser, Ele faz o que Ele quer. Tudo é dele, tudo é para Ele, por Ele. São todas as coisas. São todas as coisas, são por Ele e para Ele. Pois Ele diz assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que decidem crer sem ver. Decidem amar a Deus, decidem caminhar por fé, por vista, por fé na verdade, crendo que o caminho que eu tomar, Deus estará comigo. O caminho que você tomar, Deus vai estar com você. E Deus vai fazer coisas novas para a sua história, coisas novas para a sua vida. E Ruth, ela decide seguir Noemi e eles voltam para Belém, lá em Israel. Quando eles voltam para Belém, as pessoas de Belém começam a se condoer com Noemi. E mesmo Noemi demorando para voltar para Belém, ela precisou perder o marido e os filhos para voltar para Belém. E ela, quando chega em Belém, as pessoas começam a se condoer, a sentir por ela. E ela fica muito amargurada na alma, dizendo assim, Deus, o Todo-Poderoso tirou as suas mãos de cima de mim. Né? Ela se entristeceu a sua alma a um ponto de quando as pessoas começam a comentar, Noemi voltou. Ela diz assim, por que vocês me chamam Noemi? Por que vocês me chamam? Me chamam agora de Mara. Então ela se intitula agora, o nome dela, ela se intitula como Mara. Porque ela diz assim, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Porque Mara quer dizer amargo. Então ela chama o seu nome de Mara. Amém? Obrigado. Ela diz assim, agora me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso me trouxe amargura. E agora Ruth decide cuidar da sua sogra. E aí Ruth vai para os campos buscar espigas de milhos para se sustentar. E ela vai parar em
em uma posse de um homem chamado Boaz. Porque muitas pessoas pensam assim, ó, tá dando tudo errado. E de repente aparece uma luz no fim do túnel. E algumas pessoas, elas dizem assim, foi coincidência. Outras usam o termo, foi sorte. Mas elas não creem que Deus, ele une propósitos. Que Deus, ele escreve reto em linhas tortas. E ela vai parar numa herdade que era de um homem chamado Boaz. E ela começa ali a pegar algumas espigas, e ela fica por ali, e de repente esse homem chamado Boaz vem de Belém, e aparece na sua plantação, e pergunta para um jovem, vê ela ali, pegando espigas, e ele pergunta para o jovem, de quem é essa moça? E o jovem diz para ele, olha, essa moça, ela é nora de Noemi, mulher de Malom, e ela veio com a sua senhora. Então isso lhe enche os olhos de Boaz, e ele começa a ver Ruth como uma mulher bem-aventurada, ele começa a ver Ruth como uma mulher diferente, e ele fala para o seu empregado ali, diz assim, olha, deixa ela colher junto com as minhas moças, deixa cair um pouco mais de espigas, para que ela pegue. E assim, Ruth, ela vai colhendo e leva para sustentar a sua sogra. E Ruth, o nome de Ruth começa a ser muito falado na cidade, porque o próprio Boaz, ele fala que a cidade começa a ver ela como uma bem-aventurada, porque não era para qualquer um fazer o que ela fez, deixar a sua parentela, deixar o seu povo para seguir uma mulher que não tinha mais nada para oferecer e cuidar dela. Então as pessoas daquela cidade quebraram o preconceito contra ela, pelo fato dela ter gastado a sua vida, dela ter dado a sua vida por amor da sua sogra. A sua sogra, que já era uma mulher de idade. E a sorte de Ruth começa a mudar, a sorte de Noemi começa a mudar. Por quê? Porque ele dá ordem para que ela fique colhendo espigas no seu campo. E ali ela vai ganhando ali o coração desse homem, vai ganhando ali o coração, e quando ela chega na casa, com algumas espigas que ele mesmo deu para ela levar, a sua sogra Noemi pergunta para ela, pergunta assim para ela, você esteve a colher? Aí ela fala assim, olha, eu estive no campo de um homem chamado Boaz, e ele me deixou, junto com as suas moças, a colher as espigas. E Noemi fala assim, bem-aventurado és Boaz. E ela faz uma menção dentro da sua alma, ela se alegra a sua alma, porque ela lembra que Boaz era um parente do seu marido Elimeleque. E ela fica muito feliz, ela chega assim a suspirar e dizer assim, Deus não se esqueceu de nós. Então você percebe aqui que mesmo ela tendo todo esse histórico de tragédia, quando vem essa boa notícia, ela lembra, ela faz menção de Deus, ela fala assim, Deus não esqueceu de nós, Deus ainda se lembrou de nós, e ela se alegra. Por quê? Porque Boaz, ele seria um remidor. O que era um remidor? O remidor é uma pessoa, é um homem que depois que um parente dele mais próximo falece, ele teria por obrigação de lei de assumir aquela mulher, e as posses que ela tinha, né? No caso seria Noemi, e depois de Noemi passaria para Ruth, e ele teria que tomar essas posses e casar
com a mulher. Então Boaz era um dos remidores, era um desses homens que teria por obrigação de tomar Ruth como mulher, para que assim continuasse a descendência de Malom e o seu nome não fosse esquecido. Então aqui começa a ver um mover extraordinário de Ruth. E como a cidade já começou a ter ela com os bons olhos, ali já era um caminho aberto para Boaz poder se aproximar de Ruth. Boaz também faz menção de Ruth dizendo assim: você é uma bem-aventurada, tanto por ter cuidado da sua sogra, por ter se aliançado, por ser uma pessoa de honra, pessoa que não está junto com a outra só quando tudo vai bem, mas também uma pessoa que está mesmo quando tudo vai mal, que é muito difícil. Hoje nós temos pessoas assim que estão ao nosso lado quando tudo vai mal, porque quando tudo vai bem, normalmente a gente está rodeado de pessoas, mas quando tudo vai mal, normalmente as pessoas fogem das nossas vidas. Mas Deus é maravilhoso que coloca outras pessoas. Então se você foi abandonado ou foi abandonada, entenda que Deus nunca vai te deixar desamparado, como ele diz na sua palavra. Pode um filho se esquecer pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Assim diz o Senhor, eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Então todo mundo pode esquecer, Deus jamais vai te esquecer. E Deus também coloca pessoas no nível de honra, no nível de amor, de fidelidade, para caminhar junto com você, para que você não fique só. Deus é especialista nessas coisas, de sempre levantar pessoas de honra, de fidelidade, de amor para caminhar, que não tem interesse naquilo que nós podemos ter ou podemos promover na sua vida, mas está conosco por amor, por reconhecer a Deus na nossa vida, por reconhecer que há crescimento ao nosso lado, que há o amor de Deus na nossa vida, e Deus assim sempre vai colocar pessoas assim na sua direção, como na vida de Ruth. Então Ruth, ela está ali e teve um momento que está finalizando a cega, está finalizando a colheita, e eles vão para uma espécie de galpão, e ali eles vão fazer uma refeição, e Noemi, ela explica para Ruth como proceder, depois que ela sabe que Boaz poderia casar com ela. Noemi, ela instrui a Ruth como fazer, porque Boaz ele se alegra, porque Ruth poderia, lá no meio das plantações, conhecer um jovem e se afeiçoar. Ruth poderia ir a alguém que tinha uma condição financeira, mas ela não foi. Ela prestou a sua vida para o cuidado da sua sogra, e isso foi de bons olhos a Boaz. E quando eles estão ali, a Noemi explica para Ruth, dizendo assim: olha, quando vocês estiverem lá, não se deixa conhecer por ele. Então vocês comem, vocês bebem, marque o lugar onde ele vai se deitar. Depois que ele se deitar, você deita nos pés dele. Depois que você deitar nos pés dele, você descobre os seus pés e depois ele te dirá o que fazer. Então ela faz conforme a sua sogra ensina. Eles comem ali, se alegram. E aí Boaz vai deitar em uma montanha de cevada. E ela vai até ele no meio da escuridão, deita nos pés dele e descobre os pés. Por que ela descobre os pés? Para a friagem da noite poder acordar ele,
poder a friagem acordar ele naturalmente. Não seria uma coisa de ela acordar ele, mas a friagem acordar e ele perceber que ela estava ali. Então, quando ela faz isso e tinha um objetivo, ele acorda por causa do frio e ele percebe que tem alguém aos seus pés. Ele pergunta: quem é que está aos meus pés? E ela fala: sou eu, Ruth. E ela já declara: você é o remidor. Joga a tua aba sobre a tua serva. Também havia um costume naquela época que o remidor, quando ele entrasse em um noivado com uma pessoa, ele pegava a aba da sua veste e colocava sobre a pessoa, simbolizando ali um noivado. Então ele vai, coloca ali a capa, só que ele lembra que tinha um remidor mais próximo dele. Então ali ele dá uma oferta para ela, para que ela não volte para sua casa vazia, para sua sogra. Então ele dá espigas de milho para ela, ela vai embora. E Ruth fala para sua sogra: olha, eu fiz assim, assim, assim como você me mandou. E Noemi diz para ela: olha, fica tranquila, porque enquanto esse homem não resolver isso, ele não vai sossegar. E foi dito e feito. Então, mas ele vai na cidade, logo depois daqui, ele vai para a cidade, ele junta 10 anciãos da cidade, porque também naquela época, para confirmar uma palavra, tinha que se chamar os anciãos da cidade, o povo ficava ao redor. E a palavra era falada na frente dos anciãos e eles serviam como testemunho. Então Boaz vê o remidor mais próximo e ele diz assim: fulano, vem até mim. E fulano vem até Boaz e os anciãos daquela terra, da terra de Belém. E ele começa a dizer para esse remidor mais próximo, dizendo assim: olha, Noemi voltou, lá o seu marido Elimeleque morreu, e você é o remidor mais próximo. Então faz o seguinte: você as terras que era do finado Elimeleque. Como você falou das terras, ele se alegrou e ele falou assim: não, eu vou remir as terras. Só que logo depois ele diz assim: ó, já que você vai remir a terra também, por lei você tem que remir também a Ruth, que era a mulher do finado Malom. Então você vai ter que casar com ela, remir ela. Quando ele fala isso, vem na mente desse remidor, ele lembra que quando ele remisse Ruth, ele teria que dar um filho. E quando ele desse um filho para Ruth, a parte das suas finanças ia vir para esse filho. Se ele tivesse outros filhos, ia ter que haver uma partilha. Então para ele seria muito complicado. Por quê? Porque já existia um processo de repartilha de bens. E vir mais um para repartilhar os bens poderia danificar a passagem, danificaria a sua questão financeira. Então o que ele faz? Ele passa para Boaz a vez dele de ser o remidor. Então quando ele passa para Boaz diz assim: tudo bem, então se você não vai remir ela, eu remirei as terras e remirei Ruth. Então para que o contrato fosse firmado, o que eles tinham que fazer? Também por lei existia uma norma entre o povo, né? Hoje, como existe contrato, você assina, bonitinho. Como que era confirmado por lei naquela época? O homem que passasse a sua vez para o outro, para que o outro remisse, ele teria que tirar o seu sapato e entregar para o outro que ia remir a pessoa. Então, esse homem, ele tira o seu sapato e entrega para Boaz, para que ele se tornasse um remidor legítimo. E todos os anciãos da cidade e o povo confirmasse ali
o contrato, confirmasse ali a questão de ele ser um remidor. Olha, presta atenção nisso aqui. Você percebeu que entre essa história que eu vim lhe contando, passo a passo, do livro de Ruth, que são só 4 capítulos, se você puder depois, você estude todo esse do que eu estou fazendo da história, você percebe que Ruth saiu lá de trás, uma mulher sem marido, sem esperança, mas que não perdeu a fé, não perdeu a visão e não abandonou a mulher que era na sua vida uma bênção, que lhe instruía, que lhe ensinava, que também lhe fez crescer. Ela não abandonou a sua sogra, Noemi, no momento da dificuldade dela. E você percebeu que ela fez tudo isso sem nenhum interesse. Ela fez tudo isso sem nenhum tipo de apego a nada. Ela fez isso por crença, por acreditar, pela referência lhe passava, a referência de pessoa que ela lhe passava, de história, de adoradora. Porque nós podemos contar a história que for, nós podemos ser bom de didática, de pregação, de instrução, mas se eu não tiver uma história libada, uma história de honra, de amor a Deus, de compromisso, as pessoas elas não querem seguir ninguém que não lhe tem uma bagagem espiritual, que não lhe tem uma bagagem uma bagagem boa, uma bagagem de sensatez, de equilíbrio, de verdade, de honra, né? Um princípio que está muito assim esvaído na nossa geração é o princípio da honra, da fidelidade, de exercer amor por uma pessoa, mesmo que ela não tenha nada a oferecer. E você vê que Deus foi naturalmente mudando a história de Ruth e de Noemi. Não foi forçado, não foi através de apelação, não. Foi simplesmente por ela crer, foi simplesmente por ela obedecer, foi simplesmente por ela amar a sua sogra, foi simplesmente por ela não ter apego por nada, foi simplesmente por honra. Deus foi mudando a sua história passo a passo, sem forçação de barra, a um ponto de ela ser reconhecida pela uma cidade, ser tomada como casar com Poás, que a Bíblia relata que ela casa com Poás, ela dá um filho a Poás, Noemi se torna uma servente de Ruth. Ruth dá um filho homem para Poás. Olha como Deus faz. Ruth e Poás gera Obed, que depois gera Jessé, que depois gera Davi. O rei Davi. Olha que extraordinário. Ruth, ela gera o avô de Davi. Ruth, ela entrou na genealogia de Jesus através de José. Meu irmão, você vê como vale a pena crer nas promessas de Deus sem querer ter visão, sem querer ver, mas por fé. Olha como Deus faz coisas extraordinárias. Deus tirou a mulher lá de trás, de uma vida destruída, sem nada, perdeu o marido, e agora lhe deu uma descendência que está escrito por toda a geração. E todos que lerem a geração de Davi, a geração de Jessé, a geração de Obed, todos que falarem de Jesus, que olharem para a genealogia de Jesus, vão lembrar de Ruth, pelo ato de fé dela. Pelo ato de fé dela, ela entrou para a história. Pelo ato de fé dela, ela mudou a história.
mudou a trajetória da sua vida, se tornou uma mulher bem-aventurada, se tornou uma mulher estrangeira, aceita numa cidade que não aceitava uma mulher estrangeira, pelaquilo que ela carregava, pela sua essência, pelo seu amor, pelo seu compromisso, pela sua honra, ela foi reconhecida na cidade que não poderia se casar com pessoas de outra nacionalidade. E foi uma mulher bem-aventurada. E o que eu quero te dizer com essa palavra, meu irmão, minha irmã, dependendo do que você está passando, independente da sua história, lembra do que Deus fez na sua vida, lembra das promessas que se cumpriram na sua vida, e que o que você passa hoje, não é nada. O que você passa hoje não é o último termo da sua história. O que você passa hoje não define a sua história, porque a sua história pode dar uma reviravolta, porque Deus pode mudar a sua história hoje mesmo. Deus pode entrar aí, hoje Deus pode desembaraçar tudo, hoje Deus pode trazer seu filho de volta, hoje Deus pode resgatar o seu casamento, hoje mesmo Deus pode abrir uma porta de emprego, hoje mesmo Deus pode te curar da enfermidade, hoje mesmo Deus pode restaurar aquilo que foi destruído. Mas a única coisa que você tem que fazer é não perder a fé. Não perder a fé por um momento. Um momento não vai definir a sua história. Momentos difíceis todo mundo passa, mas jamais definirá a sua história. Se você respaldar a sua vida nesses termos que eu falei, e se, será, você vai sempre ser roubado e você vai sempre perder as promessas de Deus. Mas se você se levantar e dizer assim, vai acontecer, vai se cumprir, vai mudar, vai curar, vai restaurar, vai ser restituído, Deus pode e irá mover o milagre sobre a sua vida. Seja como Ruth, não desista, ame, faça, seja de honra. Continue com seu coração puro, continue crendo, mesmo sem ver nada, continue crendo. Porque lá na frente a sua história vai ser mudada e você vai contar como testemunho o que você passou lá atrás. Ou se você está passando por um momento difícil, lá na frente você vai dar testemunho e você vai poder dizer assim, grandes coisas o Senhor fez na minha vida, porque eu decidi confiar, eu decidi crer e Deus mudou a minha história. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a mensagem de hoje. Eu te peço que feche seus olhos. Eu quero orar juntamente com você nessa noite. E que Deus possa continuar falando no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, foi ministrado, Senhor, sobre Ruth. Uma mulher, Senhor, que perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, mas continuou firme. Uma mulher, Senhor, que tinha tudo para abandonar a sua sogra, porque a sua sogra não tinha nada para oferecer para ela, Senhor. Mas ela se apegou ao seu coração, à sua sogra, Noemi, a um ponto de dizer que para onde ela fosse, ela iria. O Deus de Noemi seria o Deus dela. Aonde ela morresse e fosse sepultada, ela também ia ser sepultada. Ela amou, ela confiou, ela caminhou por fé, não por vista. E nós vimos a sua história sendo mudada. O Senhor preparou, Senhor, dia após dia o sustento para ela. O Senhor preparou um remidor para, Senhor, casar com ela novamente. E o Senhor lhe deu uma linhagem poderosa, que foi a linhagem de Davi e a linhagem de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor mudou a história, a trajetória de uma mulher que não seria reconhecida numa cidade aonde, Senhor, só se casava com pessoas da mesma linhagem. E o Senhor trouxe uma pessoa de fora, uma pessoa de outra cidade, de uma cidade pagã, e trouxe para uma cidade, Senhor, para mudar a sua história, a sua vida. Talvez essa pessoa que está, Senhor, me assistindo e orando, Senhor, comigo nessa noite, esteja passando por um momento difícil, e ela tem pensado no seu coração, Senhor, que é o fim.
ela tem pensado em desistir, ele tem pensado em desistir. Senhor, traz de novo a força, a confiança, Senhor. Traz na memória dessa pessoa tudo que o Senhor já fez lá atrás na sua história. E que o Senhor é um Deus que pode mudar a história, pode mudar a família, o rumo da família, pode tirar o jovem da droga, da prostituição, pode mudar, Senhor, a questão, Senhor, do casamento. O Senhor pode curar, o Senhor pode abrir porta de emprego, que um momento, Senhor, não define a história dessa pessoa, e logo mais, Senhor, o sol brilhará novamente sobre a sua vida, e virá um novo cântico sobre a sua boca, e ele poderá dizer que são bem-aventurados, porque o Senhor se lembrou deles, assim como Noemi, quando ela lembrou de Boaz, ela exaltou o seu coração dizendo: o Senhor não se esqueceu de mim. Aleluias, depois de tanta tragédia, o seu coração, Senhor, ficou aliviado, porque ela viu e entendeu que o Senhor ainda estava cuidando da sua vida, que o Senhor estava preparando todas as coisas para escrever uma nova história na sua vida. Assim, Senhor, eu oro, Senhor, para que os teus filhos fiquem firmes, crente, acreditando que o Senhor também está escrevendo uma nova história, e logo tudo isso vai passar. E eles poderão, Senhor, cantar o hino da vitória, porque grandes coisas o Senhor irá fazer sobre todas as vidas e todas as famílias. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração, no seu coração, tenha te dado um novo ânimo. E que assim, eu só quero te desejar agora uma boa noite. Fique com Deus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Até mais, um forte abraço para todos.